Proclamação do Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Meu irmão e minha irmã, paz e misericórdia. No Evangelho de hoje nós vamos refletir sobre o pecado contra o Espírito Santo. Todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Segundo São Tomás de Aquino, existem 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo. O primeiro deles é o pecado do desespero. Eu não tenho esperança na salvação de Deus. Eu já não espero mais que Ele vá perdoar os meus pecados. Ou seja, desespero. Não espero. Não quero, não acredito que eu possa ser perdoado. Tamanho é o grau do meu pecado. Como exemplo, nós podemos citar Judas, o traidor, que por um saco de moedas entregou Jesus aos algozes para que fosse morto. Em último momento, ele se arrepende e tenta devolver as moedas, mas aquilo já estava sendo realizado, não era mais possível voltar atrás. Devolver a moeda sim, mas não era possível mais interferir no que iria acontecer, que nós sabemos bem. Então, Judas não considera que Deus possa perdoar o seu pecado e tira a própria vida. O segundo pecado contra o Espírito Santo é o pecado da presunção. O pecado da presunção consiste em viver dentro de um pecado e acreditar que, mesmo vivendo este pecado, Deus vai me salvar. Não considero que aquilo seja superior ao julgamento de Deus. Deus é justo e vai nos julgar, e vai olhar para a nossa presunção. Ele vai olhar para a maneira que você lidou com os seus erros, com os meus erros, vai olhar para a maneira como cada um de nós entrega os erros a Deus e pede perdão a Deus. Nesses 2 primeiros pecados, nós já podemos fazer uma pausa e pensar que o pecado contra o Espírito Santo, ele é um endurecimento do nosso coração. O endurecimento quer dizer que nós somos superiores a Deus. Nós nos julgamos superiores, recusamos a graça de Deus em nossa vida, recusamos Jesus como nosso Salvador, recusamos que a misericórdia de Deus não é para todos, não nos atinge. Então nós vivemos o desespero e a presunção. O terceiro pecado contra o Espírito Santo é recusar a verdade conhecida. Como exemplo, nós podemos citar aqui Pilatos, que no momento que foi entregue a ele Jesus, açoitado, acorrentado, para que pudesse julgar, ali ele tinha o poder de libertar Jesus do sofrimento, mas Pilatos volta as costas para a verdade, que era Jesus ali à sua frente, e pergunta: o que é a verdade? E a verdade está ali, diante de seus olhos. E lava suas mãos e se torna o dono das mãos mais sujas da humanidade. Ali, cometeu um grave pecado contra o Espírito Santo, por recusar a verdade conhecida. O quarto pecado é o pecado da inveja da graça de Deus, assim como é dito por São Tomás de Aquino. A inveja da graça de Deus, ou a recusa da graça de Deus,
significa não aceitar que Deus abundantemente distribua suas graças a tantas pessoas. Às vezes, pessoas que nós julgamos que não mereçam a graça de Deus recebem a sua graça. E nós ficamos com inveja. Ficamos dizendo, não é possível. Aquela pessoa se converteu, aquela pessoa prosperou, aquela pessoa é mais sábia, aquela pessoa ela tem mais influência junto ao padre, aquela pessoa consegue conversar melhor com as pessoas. Diante da graça que recebeu de Deus, nós vivemos a inveja da graça de Deus, no quarto pecado enumerado por São Tomás de Aquino. O quinto e o sexto pecado é a impenitência final. Esse é o quinto pecado. Eu lembro uma vez que, numa viagem de família, uma de minhas irmãs ficou muito mal e nós tivemos que decidir ficar no meio da viagem, numa cidade. E ela foi internada, tomou medicamentos e foi para casa. E eu fui atrás de um padre naquela cidade para que pudesse dar a ela, na época ainda conhecida como extrema unção, hoje unção dos enfermos. A minha irmã, ela ficou desesperada porque achou, nossa, eu já estou morrendo. Mas ela teve confiança naquela graça. Teve confiança de que a graça de Deus estava ali naquele momento, na pessoa do padre, para que pudesse perdoar algum pecado que tivesse sido esquecido de ser confessado ou algum pecado que estivesse influenciando naquela enfermidade. O fato é que no dia seguinte ela já estava bem melhor. Mas a impenitência final é quando a pessoa se recusa mesmo nos últimos dias, nos últimos momentos de vida, a receber a graça de Deus, a receber o perdão de Deus. Pecamos contra o Espírito Santo se fazemos dessa forma. E o sexto e último pecado é a obstinação do pecado, que seria aquele pecado de estimação que você já diz assim, não importa mais, esse aqui eu não vou deixar de lado. Vou pedir perdão de todos os outros pecados, mas esse aqui não quero mais pedir perdão. E você mantém aquele pecado, mantém essa vida de pecado. Então assim você está pecando contra o Espírito Santo. Bom, esses 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo, eles endurecem o nosso coração e nos fazem perder a graça do perdão. Todo pecado que nos faz perder, então, a graça do perdão de Deus, que nos afasta de querer este perdão, é um pecado contra o Espírito Santo. E se você tem dúvida se você já pecou contra o Espírito Santo e precisa pedir perdão, fique mais tranquilo. É porque essa preocupação já diz que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque quem nem sequer se preocupa com isso é porque não considera que o perdão de Deus possa atingi-lo, ou que seja necessário, ou que seja tão importante. Portanto, vai continuar com o coração endurecido até que as escamas do pecado caiam de seus olhos, assim como Paulo de Tarso. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e nos ajude a olhar para a sua misericórdia e acreditar no perdão que vem do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.